que daí eu vou falando. Olá! Sim, chegamos. Ai, o ódio da internet. Seguinte, gente, desculpa a demora, mas nós temos 4 cachorros, 2 gatos e 2 tartarugas. Não é fácil ajeitar. Olha o meu fone todo errado. Ajeitar todo esse povo. A vida não Você é que tá fácil. chegando, deixa teu like aí, que isso ajuda muito. Nós somos um canal aí que estamos há pouco tempo, né? Exatamente, Então vai pouquíssimo ajudar tempo. demais. Deixa o like aí Ó, já pra já gente, abriu já, a Cacá inscreva-se tá no falando. canal. Já abriu, galera. A galera tava chorando, a Cacá tava ali comentando, dizendo inclusive que, tô aqui esperando, não sabia que o Peninha tinha virado fascista. Inclusive, Cacá disse que, como ela não tá pagando, Pô, a gente tá aqui no domingo, né? Tá, mas deixa eu explicar. Vamos começar a falar sobre a treta do final de semana, né? Que tá aí passando por uns dias. E assim, eu vou falar aqui da minha história. Não, eu já trabalhei com o Peninha muito tempo. música triste. E o que que acontece? Eu já tive muito problema com várias falas dele. Mas depois de um tempo eu comecei a entender o Peninha, entender o jeitinho especial dele. E hoje eu respeito muito o Peninha. E a gente vai falar, a gente vai dar a nossa opinião sobre o vídeo, sobre tudo que tá rolando. Mas antes disso, a gente acha muito importante falar um pouco mais e explicar quem é o Charlie Kirk. Porque eu acho que talvez a grande maioria das pessoas não conhecessem essa pessoa, né? Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que estão defendendo e falando um monte de absurdo na internet nem sabe quem era esse cara. E Eu acho que não sabe quem ele é. Exato, né? As coisas que ele falava, defendia, pensava. Então a gente decidiu assim, como tem muita polêmica, primeiro vamos falar sobre o Charles Kirk e quem era essa pessoa. E também a gente vai falar sobre a onda agora que existe de cancelamento de várias pessoas e empresários fazendo uma campanha agora pelas redes sociais para demitir absolutamente todas as pessoas extremistas. E aí a gente vai também debater essa história de extremismo, o que é o extremismo que está sendo aceito, que a sociedade está aceitando, e o extremismo que sempre foi tratado como algo natural e como liberdade de expressão. Vamos tratar de novo sobre liberdade de expressão. De novo, a gente vai tratar do limite do humor. Eu não aguento mais. Eu tenho vontade de vomitar todas as vezes que tem que discutir história de limite do humor. Porque o limite do humor, pra mim, acabou o humor. Não existe mais humor. A graça, o humor, o entretenimento acabou nesse país e no mundo. Não tem mais humor. Acabou. E vocês que estão querendo ver o Peninha, dependendo, né? De como for a live aí, a gente chama, somos vizinhos, inclusive. Né? Moramos a pouquíssimas quadras, de repente a gente paga um Uber pra ele e ele cola. Não, ele pode vir até a pé, dá pra gente pegar ele ali na casa dele e trazer pela mão até aqui. A gente manda os cachorros buscar, que a nossa demora é porque tem que organizar 4 cachorros, 2 gatos. De repente ele passeia com o nosso cachorro e 2 tartarugas. Se quiser nos ajudar, né? Mas... a todos que participarão desse evento, o Alex Fialho fala: separem suas pedras, não vale tijolo, madeira, ferro nem areia. Só pedras e o principal alvo é só o Peninha. Obrigada, viu, Alex? Por favor, não vamos jogar pedra na gente. A gente não quer ser a Geni, por favor. Não, a gente não quer que ninguém seja Geni, pra ser bem sincero. O Robson também já tá falando. Charlie Kirk é um pai conservador que merecia ser respeitado, ainda mais seu lado político, e apoiar o assassinato de uma pessoa só pelo que tu trocou ali bem que eu tava. Ai, sim. Daí vai me aí eu tô te prejudicando, né? Não, desculpa, tá aqui, ó. Aqui. Seu lado político e apoiar. Apoiar o assassinato de uma pessoa só pelo que pensa ou pelo lado político é inaceitável. Beleza, primeiro a gente vai falar então de Charlie Kirk e se ele era apenas esse pai de família conservador. Vamos começar pelo quem era o Charlie Kirk, porque daí o que acontece? Eu te mando aqui no WhatsApp. Tá. E aí a gente abre aqui no nosso boa. cell phone. A gente tem que fazer a introdução antes de começar com toda a polêmica, tá? Porque como é um assunto muito, muito polêmico,
a gente precisa fazer uma intro. Deixa eu, Ó, ó, o Surya já tá falando que o DJ canal é Surya Oficial. fraco. 60 pessoas assistindo, haha, esquerda é e emoji de cocôzinho. Então vamos mostrar Pera pra aí, ele. DJ Surya, só um minuto. Solta o som. Não, Tu vai botar aqui pra ele? fazer uma vinheta pra ele. Tá. DJ Surya Oficial, fazendo a festa. Tá, mas falando sério. Agora sim, eu vou ficar falando com eco. Não. Mas o que acontece? Vamos mostrar pro DJ Surya, então, como o pessoal da esquerda é fraco. É. Sentem o dedo no like aí, nos ajudem a divulgar a live. É, Mas seguinte, vamos começar? Tu me mandou aqui, né? mandei ali sobre quem é o... Não, Ah, tu não, mandou, desculpe. tu mandou o link errado. Me Tu mandou quem é desculpe-me. o cara que... É, o assassino, não, até né? porque palco pra assassino a gente não Tu abriu não errado pretende. de novo, tá, Anjo? Ah, sim. Meu Deus, mas me manda aquele aqui, ó. Sim, aqui, ó. A gente ficou 1 hora, quer dizer, a gente tá desde de manhã preparando essa live, tá? Mas assim, Não, mas é vai dar tudo difícil, né? certo. Pronto. a gente fez inclusive um Mandei. resumo aí de várias polêmicas do Charlie Kirk, tu tá com ele aberto aqui, né? Estou com ele aberto Tá. aqui, mas aí eu Ah. vou botar aqui na tela pra galera ver e vou colocar inclusive sem moldura, viu, gente? Nenhuma moldurinha pra não atrapalhar a visão de ninguém e aí depois a gente vai pra polêmica efetivamente do Peninha, do Eduardo Bueno, o vídeo que ele fez e que foi derrubado, o vídeo que ele postou pedindo desculpas e o vídeo que ele prometeu que vai lançar Hoje. ainda hoje A no gente canal tá dele, aguardando, né? explicando. Se ele subir hoje, a gente assiste aqui Se ele junto com subir hoje, a gente vocês. já bota aqui com vocês. Quem tiver de olho também no canal do YouTube do Peninha, se o vídeo sair e quiser nos avisar aqui no chat também, a gente pode pegar e jogar aqui pra assistir com todo mundo. E daí vai todo mundo largando opinião e se odiando no chat, nos odiando também. Mas Abre aquela listinha que tu fez. Não, que não, é vamos muito aqui melhor primeiro. que a gente lê tudo Não, isso. claro, não é isso. É A só gente pra fez gente todo fazer um uma introdução, compilado. porque a princípio o que está sendo dito mundo afora é que ele era um ativista conservador, aliado do Trump, e que foi morto em um atentado com arma de fogo agora nessa quarta-feira, no dia 10, né? Uhum. Durante um evento numa universidade dos Estados Unidos. Ele tinha 31 anos, morreu no hospital, para onde ele foi levado pelos seguranças depois que ele foi alvejado. O diretor do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, o Kash Patel, afirmou nas redes sociais que o suspeito já havia sido detido e que foi liberado depois de prestar um depoimento. Aspas, porque eles falaram, nossa investigação continua e continuaremos, eles já acharam, já tem o perfil de... Preso. Já tem tudo, o perfil tem foto em tudo que é lugar, tem foto de todos os ângulos da pessoa, o que eu também não acho que seja muito... eu não acho que seja algo produtivo, nunca acho que é Divulgar, algo né, produtivo ficar assassinos e divulgando tudo mais. determinadas ações e foto das pessoas, porque daí depois não reclamem se tiver estátua, né? Se a gente estiver criando um monumento, se estiver criando um herói para qualquer tipo de coisa, né? Pra qualquer tipo de lado. Não, né? isso serve para várias coisas, né? Até teve um caso agora há pouco de um cara que esquartejou o corpo de uma mulher, deixou numa mala aqui em No Porto Rio Grande do Alegre, Sul, isso. e tem foto do cara em todos os lugares e ninguém sabe exatamente qual é que é a desse cara. Se ele é um psicopata, É, se ele e é só aí um tá cara. Só um cara é ótimo. Que E aí aproveitou tá a situação, divulgando, mas né? é Muita complicado. cara dele, tá? Um único tiro foi disparado no pátio, perto da praça de alimentação do campus de Orion, na Universidade de Utah, quando o Charlie Kirk começou a falar no evento que já tinha sido organizado, tá? Os vídeos nas redes sociais mostram o Kirk falava sobre tiroteios em massa, quando foi alvejado, inclusive, tá? Em um vídeo, uma pessoa da plateia perguntou pro Kirk o seguinte, aspas, você sabe quantos atiradores em massa existem nos Estados Unidos nos últimos 10 anos? E aí, segurando o microfone, o Kirk respondeu, contando ou não a violência de gangues. E aí se ouviu um forte tiro que acabou acertando o Kirk e ele caiu na hora ali, enfim, detalhes que a gente não precisa colocar aqui. A multidão que estava lá no caso saiu correndo e tinha cerca de 3.000 pessoas nesse evento.
Dentro de uma universidade, né? Dentro de uma universidade. Isso pra mim já choca bastante, né? Porque as universidades sempre foram, tanto que se liga muito com a esquerda, porque sempre foram lugares de pessoas pensantes, né? Sim. Um lugar acadêmico, de pessoas que estudam, que pesquisam, que geralmente são pessoas que têm, né? Ou pelo menos aprendem alguma história, né, gente? Saber aí o porquê que as coisas acontecem. Sim. E me chama bastante atenção, porque, inclusive, é um movimento jovem de direita dentro de uma escola, né? O disparo que matou o Kirk parece que foi feito de uma posição elevada de um prédio acadêmico a cerca de 90 a 180 metros de distância, segundo fontes que falaram com a CBS, tá? A universidade solicitou aqueles que ainda estavam no campus para se proteger até que os policiais pudessem escoltá-los com segurança para fora do campus. A polícia, então, informou, né, que estava indo de prédio em prédio, conduziu a evacuação. O Kirk era conhecido por conduzir debates ao ar livre nas universidades. Ele liderava um grupo de estudantes conservadores, o Turning Point USA, e tinha um podcast além de milhões, que inclusive em 2023 ele entrevistou o Bolsonaro. Não sei como ele conseguiu, né? Como é que é o nome? Ice Cream and Popcorn. Ele deve ter sido lindo. Além de eles só milhões falaram seguidores. de pipoqueiros e pessoas que fazem sorvete. Isso. A trajetória dele, tá? Ele fundou quando tinha 18 anos e o objetivo era disseminar essas ideias conservadoras, né, nas faculdades de tendência mais liberal dos Estados Unidos. O evento onde ele foi morto era o início de uma turnê da Turning Point por várias instituições. As suas redes sociais e seu podcast diário frequentemente exibiam clipes dele debatendo com alunos sobre questões como identidade transgênero, mudanças climáticas, fé e valores familiares. Só aí tu, assim, rapidamente, se tu não entendeu, ele era um cara extremamente preconceituoso, ele era um cara homofóbico, transfóbico, misógino, racista. Sim. Teve muitas questões, eu vi que até alguém no chat estava falando, até posicionamentos a respeito de escravidão, então, assim, bem complicado. E a Turning Point, ele começou né, após a reeleição do Barack Obama em 2012. A missão era organizar os estudantes para, abre aspas, promover os princípios de responsabilidade fiscal, livre mercado e Estado com poderes limitados. Atualmente possui filiais em mais de 850 faculdades. O grupo desempenhou um papel fundamental no apoio a Trump e outros candidatos republicanos nas eleições do ano passado. Peraí que tu passou aqui. Kirk foi amplamente reconhecido por ajudar a registrar dezenas de milhares de novos eleitores e por mobilizar o estado do Arizona a votar em Trump. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, né? Então, esse é um papel ali que, pro bem ou pro mal, é muito importante, né? Conseguir fazer com que as pessoas queiram ir votar. Agora vamos falar só rapidamente sobre a proximidade do Kirk. Eu tô falando Kirk, não, Kirk, é Kirk. tá? Desculpa. É Kirk. Tô Do Kirk com o Donald Trump, tá? Porque eles começaram a ficar mais próximos depois que o Trump venceu as eleições. Ele compareceu à posse do Trump, inclusive, em janeiro. E virou um visitante frequente da Casa Branca, né? E isso não somos nós que estamos falando, tem várias matérias que tu encontra, essa que a gente tá pegando de base, é a maioria do G1, né? Não, é da BBC. É da BBC, tá. No início desse ano, o Kirk também viajou com o filho do Trump, no caso, o Donald Trump Jr., para Groenlândia, tá? Num desses momentos aí que o presidente dos Estados Unidos estava defendendo que os Estados Unidos comprasse ou, no caso, tomasse a posse do território da Groenlândia, tá? Que pertence à Dinamarca. Ele é filho de um arquiteto que cresceu no próspero subúrbio de Prospect Heights, em Chicago. O Kirk frequentou uma faculdade comunitária perto de Chicago antes de abandonar os estudos para se dedicar ao ativismo político. Ele também se candidatou, né? Peraí.
sem sucesso à Academia Militar de Elite dos Estados Unidos e frequentemente se referia ironicamente à sua falta de diploma universitário ao participar de debates com estudantes acadêmicos. Daí a gente Sim. vê que é uma coisa meio que comum, né, no mundo inteiro, porque a extrema-direita tem uma questão com. Eles não querem que as pessoas aprendam, que as pessoas Sim. estudem. Então, a gente que é um país como o Brasil, né? Uhum. Que é por tanto tempo era quase impossível alguém de classe mais baixa conseguir se formar na faculdade. É muito bizarro tu pensar em defender pessoas que defendam esse É. tipo de. Como se um diploma não fosse nada, como se não fosse importante tu buscar estudar, buscar conhecimento, porque essa galera busca direcionar muito bem o conhecimento que eles querem Sim. buscar ou não, né? Tem um vídeo, inclusive, tá? Durante esse mesmo dia em que aconteceu tudo isso, que se não me falha a memória, é um estudante questionando ele sobre justamente a formação acadêmica dele, né? Porque Tu vai botar aí? eu vou colocar aqui Tá. porque o que acontece é uma discussão que fala justamente sobre isso, sobre a formação dele, e ele fala assim com muito orgulho que ele não tinha nenhuma formação acadêmica, e aí as pessoas estão questionando, assim, E o cara assim, tá questionando eu ele. acho que só uma coisa que é importante a gente falar, não é que a sua formação acadêmica seja tudo sobre a sua vida, tudo sobre a sua profissão. A gente entende que tem pessoas que não são formadas por N motivos, muitas vezes não tiveram nem acesso, né? Sim, claro. Enfim, desempenham um trabalho muito legal, são pessoas que têm uma consciência de classe, de tudo, de vida, de mundo, mas assim, o que me pega é justamente tu desvalorizar o estudo, o conhecimento, né? Sim, claro. Não esquece de, inclusive, deixar o like para essa conversa que a gente está tendo chegar em mais pessoas durante o nosso papo aqui. E vai participando da nossa conversa nos comentários. Se você puder eu abrir vou o teu ficar, telefone, eu tô de olho nos senão eu abro comentários. outro ali, tá? Não, tá aqui. Só deixa o chatzinho daí aberto e a gente vai falando o que vocês estão falando aqui, o que vocês estão pedindo, o que vocês estão querendo, tá? Mas vamos voltar só para a história rapidinho antes de entrar efetivamente no assunto, que é essa discussão que teve sobre a formação do Kirk, tá? É um estudante que está questionando se ele não tem nenhuma formação e tudo mais, e começa uma conversa meio, mas calma aí, meu amigo. Então você está falando com orgulho que você não tem nenhum tipo de formação? Como assim? Eu não estou entendendo. É mais ou menos essa conversa que eles têm, tá? Deixa eu colocar a gente só aqui um pouquinho pro lado. Não abri a live no TikTok. Enquanto tu vai fazendo, eu vou respondendo um comentário aqui, tá? Tá. Então. O Jean Kaneski falou que, na boa, a morte do Kirk foi karma. O MC Rap ruim. Não é porque alguém é conservador que isso torna uma pessoa ruim. Um conservador pode valorizar a família e, biblicamente, crer que a prática homossexual não está de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, religião e crenças, elas têm que ser enfim, uma coisa limitante ou uma coisa que permeia a tua vida, que diz o que tu quer fazer, se tu acredita nisso. Sim. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, obrigar que as pessoas ajam e vivam de acordo com as nossas crenças. Primeiro, eu quero que vocês me mostrem aonde na Bíblia diz que ser homossexual é errado, tá? A Bíblia é um livro criado por homens, tá? Homens, eu digo, homens, mulheres, enfim, a gente sabe que naquela época mais homens, né? Que tá super aberta a vários tipos de interpretações, né? Gente, é muito difícil isso de querer, ainda mais assim, passar pano para a opinião de um cara que tinha todos esses problemas de ser racista, de ser homofóbico, transfóbico, misógino, por causa antissemita, abertamente antissemita. Por causa de coisas que Mas usar a gente vai religião para isso, sabe? É justamente o que essa galera tenta fazer e enfim, defende. É muito triste porque o que passa a acontecer
é que se normaliza um monte de discurso e no final da ponta a gente só fica discutindo algo muito raso, sabe? Mas a gente já vai entrar nisso. Vamos só primeiro para concluir essa primeira parte Só um pouquinho, do a trabalho Patrícia dele. Solara, ela tá ali. Cadê o Eduardo Bueno falando ao vivo? Vou dar dislike. Gente, eu não sei em que motivo, em que momento a gente Deixa. falou que o Peninha ia estar ao vivo aqui com a gente. A gente, inclusive, disse que dependendo, né, do que vocês quiserem, de como desempenhar essa live, do que a gente for falar aqui, de como for o nosso papo, a nossa conversa aqui, a gente pode entrar em contato, sim, com o Peninha pra fazer isso, né, e pra falar com ele. Seria uma honra, inclusive. Vamos só vamos lá, botar o vamos vídeo começar? aqui. Sim. In fact, Ó, começa uma discussão What would falando sobre you even graduate? o cara pergunta se ele já graduou de colégio, né? No caso, se ele já se formou. College? No, In this fact, guy didn't. Você sabe que esse cara não graduou na faculdade? I didn't go to Aí ele fala, na verdade, eu não fui para a universidade. Eu fui capaz de ser muito bem sucedido sem nenhuma graduação. college. I've been able to be pretty You successful did without a not 4-year graduate degree. college. E isso é justamente o que eu falei. Não quer dizer que tu não ir à faculdade não vai poder te fazer uma pessoa bem-sucedida. Sim. Mas, se tu for buscar em números, a chance disso, se tu é uma pessoa que vem de uma classe mais pobre, tu ascender socialmente e ter uma carreira de mais sucesso, né, assim, é muito menor. Nossa, Então, assim, isso me pega muito, que é que nem papo de coach, sabe? sim, completamente. Vamos continuar Aí o ali? cara pergunta pra ele, você não graduou na faculdade? College. Yeah, I did not go to college. Aí o cara diz, eu nem fui pra faculdade, o Kirk. When it comes to college, E você vem pra universidade e age como se você soubesse mais que todo mundo. and act like you know So fucking are, better are than we gonna everybody. are we gonna Daí ele pergunta se as pessoas vão discutir nesse evento currículos ou ideias. debate resumes or ideas? Ideas. Aí ele fala, né, não, a gente vai discutir ideias. Because You if we think want, it's a good so hold on. idea? Aí ele questiona, é uma boa ideia desfinanciar todos os programas importantes? To just Let's- defund every major Do you fucking want to program? debate resumes or ideas? De Because novo, ele fala, quer discutir ideias ou currículo, porque se você quer discutir com uma autoridade, como se você fosse mais esperto do que eu, por que você não tem graduação de you 4 want to anos? argue from authority as if you're somehow smarter than I am because I'm you not have a claiming that. meaningless 4-year college degree, or do we got to say Ou temos que dizer quem é o verdadeiro... who's Aham. actually right or Mas o Eduardo Bueno falou sobre o Kirk. wrong? You're engaging in a lot. Você está se engajando em falácia lógica quando você faz So you isso. Logical think it's fallacy when you do you that. think it's meaningless Você acha que é inútil ter uma graduação em engenharia civil? O cara pergunta pro Kirk, to né? have a degree in construction engineering? Honestly, and be Aí o cara fala, honestamente, o Kirk, né? A maioria das graduações são muito inúteis. Essa é a frase do Kirk, tá? A maioria das graduações são muito inúteis. E aí aqui a gente já divide entre a galera que acha que a maioria das graduações são muito inúteis, ou se a pessoa acha que a maioria das graduações não são inúteis. Aqui a gente já consegue dividir entre quem é que concorda com isso daqui ou não, tá? be a most person who wants college to degrees build are this largely country. meaningless. Sim, a maioria dos diplomas são inúteis e vocês estão sendo totalmente enganados Yes, por most estar college aqui. degrees are meaningless, and most of you guys are being totally scammed by being here. No. Now, let me further complete the point. Agora deixe-me What- completar so um getting- ponto. Então, ser educado é uma fraude, ele questiona ali, né, nesse debate que está acontecendo na universidade. Let me- Educated is a scam. Most times, Aí ele fala, primeiro de tudo, não é sempre uma educação. first of all, it's not always an education, and you are perfect evidence E aí ele começa a apontar para o cara e dizer que a pessoa que está questionando ele é uma evidência perfeita de que não tem sido educado. that you haven't really been educated. You are Diz que a pessoa é super hostil, que ele não tem humildade, hyper hostile. You have no humility. You have very tem muito pouca sabedoria sobre como o mundo funciona, little wisdom about how the world works. e você vem e quer tanto ser reconhecido e notado. And you come and you want so badly to be recognized and noticed. Você veio com o seu próprio galão para cortar a fila de alguém que esperou para perguntar, para fazer a You came primeira with your own pergunta. bullhorn Yep. to cut in line someone who patiently waited to ask the first question. What if
O que você aprendeu na instituição, exceto que você é o centro do mundo e todo mundo deve ouvir você? Essa é a opinião do Kirk sobre um estudante que questiona ele, justamente por ele estar num ambiente de universidade, com estudantes, com pessoas que estão ali se formando e ele não tem nenhuma formação. E aí, o que ele fica dando a entender é que a maioria das graduações são inúteis e ele, o cara que está ali questionando ele, é uma prova viva de que a instituição, na verdade, só está ensinando ele de que ele é o centro do mundo e que ele está ali para falar e ser ouvido. Dando um geral ali no chat, só para as pessoas que estão falando que eram da esquerda, eu super acredito que sim. E foram para a direita justamente por defender assassinatos e não sei o quê. Eu não entendi muito bem o que essas pessoas estão querendo falar disso. E vale lembrar uma coisa rápida, assim, antes, que enfim, a gente tem um roteiro aqui para seguir. Eu não vi essa galera tão indignada quando as pessoas faziam piada e festejaram, inclusive, a morte da Marielle Franco. Ah, não. Né? As Quando- piadas com a Marielle Franco de aquela história de peneira que todo comediante Isso. fazia. Uhum. E não só comediantes, tá? Políticos também brasileiros. Inúmeros Pessoal da políticos. direita, né? Pessoal a esse que agora está indignado com o que aconteceu e com qualquer piada e qualquer frase, qualquer fala sobre o Kirk. Essas eram as primeiras pessoas que estavam falando absurdos. As mesmas pessoas que não tinham nenhum problema com aquele adesivo que tinha da Dilma com as pernas abertas no tanque do carro, quando a gasolina estava metade do preço que ela é Não, hoje. e inclusive pessoas que não só apoiavam e apoiam, como votaram, inclusive depois da pandemia, no Bolsonaro, que inclusive imitava, né, como os pacientes ficavam na UTI, Sim. os pacientes de Covid precisando de oxigênio que ele inviabilizou lá pro É. Amazonas. Lembra tudo que rolou? Lembra, né? Vocês Sim, lembram? Exato. Enfim, eu não entendo esses dois pesos, duas medidas que essa galera tenta fazer, né? Eu tô aqui com algumas... e o Peter Panda falou, o caso da Marielle é diferente, ela defendia bandidos. Pois é, o Charlie. O A Charlie gente Kirk, já vai falar sobre esse o que, tipo- que o gente, Charlie eu Kirk vou, defendia. eu vou, se vocês quiserem aí nos comentários massacrar essa galera aqui que tá falando besteira, fiquem muito à vontade, mas eu estou decidindo por nós agora que eu não vou ficar lendo e respondendo comentário de gente que repete discurso de Sim. extrema-direita completamente ignorante, Uhum. só como se fosse um robô, entendeu? é. Isso pra mim deu. Inclusive, Ah. você tem as frases dele Eu aí. tenho algumas aqui. Eu vou só fazer uma introdução, então, sobre a defesa de arma dele, porque ele era um desses defensores de liberação de arma para todo mundo, tá? Ele discutia muito isso em eventos, inclusive nesse evento em que ele estava na universidade. Esse evento, ele estava falando sobre exatamente isso quando ele acabou levando um tiro. Ele Alguns tava meses falando o Kirk... de alguma coisa LGBT, não era? Ele estava falando sobre era atentados com arma de fogo. Ah, tá. E eu daí achei que estavam era- questionando tá. ele sobre se ele sabia a quantidade Uhum. de atentados com arma de fogo nos Estados Unidos, e ele questionou sobre se era atentados de tipo de violência de facção, de crimes assim, ou se era só desses que acontecem, sei lá, dentro de uma escola, ou que alguém pega uma arma e acaba fazendo alguma coisa, tá? Há alguns meses o Kirk disse, aspas, tá? Infelizmente, vale a pena arcar com o custo de algumas mortes por armas de fogo todos os anos Opa. para que possamos ter a segunda emenda. Ele disseminou visões anti-transgêneros e ceticismo em relação à pandemia da Covid-19 e também promoveu publicamente a falsa alegação de que a eleição de 2020 foi roubada de Trump. Que eles tentaram dar um golpe também, assim como o Bolsonaro, né? E não conseguiram. Só que a diferença é que aqui a gente não deixa, aqui não passou, tá? Aham. Tá condenado lá. Trump Ele- foi ao- eleito novamente. É porque algumas pessoas usam isso, né, enfatizam isso, tem muito vídeo rolando no TikTok, que é justamente essa história de que ele apreciava e encorajava o debate de diferentes ideias. Eu vi muito influenciador no TikTok falando sobre como
a arma dele era a fala e o diálogo, e ele estava lutando por aquilo que ele acredita. Eu vi um podcast daquele Joe Rogan, Aham. com aquele ator que era do Two and a Half Men, sabe? Como é que é o nome dele? O Charlie Sheen? É exato. E daí eu vou até procurar aqui. Joe Rogan, Kirk. Eles estavam ao vivo no podcast quando descobriram o que aconteceu. E aí eles estão falando meio que assim, é muito triste porque Uhum. é só ele só estava falando sobre as coisas e como isso é um momento triste para o que está Just found acontecendo. out that Charlie Deixa eu Kirk só conferir se é esse que o vídeo. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu botar na tela para todo mundo ver. O Joe Rogan estava ao vivo com o ator do Two and a Half Men, por incrível que pareça. Aqui, ó. Eles estavam Charlie ao Sheen. vivo. Isso, eles estavam ao vivo. E daí eles descobrem nesse momento que o Kirk tinha morrido. E aí a conversa vai para um campo assim de como é um momento complicado e triste, porque as pessoas só estão lutando e defendendo aquilo que elas acreditam pelo diálogo, e uma tragédia como essa acontece, mas que deve servir para as pessoas aprenderem a lutar com mais força e alguma coisa nesse sentido, por aquilo que elas acreditam. Só que eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, que é o que me espanta, na verdade, é que como que isso aqui que acontece não levanta o debate, por exemplo, que deveria ser feito, que é, a gente vai continuar defendendo arma desse jeito, porque eu não conseguiria chamar esse Charlie Kirk de ativista, de qualquer coisa do tipo. Eu sou uma pessoa que é defensora da paz. Eu sou uma pessoa que defende os direitos humanos e eu não vou ficar defendendo o direito das pessoas ter arma. Eu sempre, todas as oportunidades que eu tiver, eu vou dizer que eu acho que as pessoas não têm o direito de ter uma arma só porque elas querem ter uma arma. Por quê? Porque é esse tipo de coisa que acontece. E quando a gente está falando que não defende arma para qualquer pessoa, a qualquer preço e a qualquer custo, porque a pessoa quer ter, porque ela acha que ela tem o direito para ter, eu estou defendendo, inclusive, essa gente que eu não gosto, que eu não concordo, que eu não suporto, que eu não quero ouvir falando, mas ainda assim eu estou defendendo para que não aconteça esse tipo de coisa. Essa galera que fica falando que o problema não é a arma, é quem está atrás da arma, porque quem quer matar usa uma faca, usa um travesseiro. Sim. Mais uma vez não usaram um travesseiro para matar, gente. Mais uma vez não usaram um garfo, não usaram uma faca, não usaram um carro. Não usaram uma arma, no caso uma faca, né? Usaram uma arma. Usaram uma arma mais uma vez. A arma essa que nos Estados Unidos está sendo vendida do lado dos sucrilhos. Exatamente. A arma essa que tá tipo no corredor do lado dos eletrônicos. Tem computador, tem telefone, tem fronha, tem blusa, bermuda e tem arma de todos os calibres para as pessoas poderem comprar como elas quiserem. Eu nunca vou conseguir chegar em público e defender o direito das pessoas ter uma arma, porque é isso que acontece. É esse tipo de situação que É muito acontece. interessante, inclusive, porque quem está criticando a esquerda, chamando a esquerda de assassino, Aham. de defender bandido, de não sei o quê, defende as armas também, né? Sim, não. E não interessa, gente, a quantidade de matérias de veículos sérios, a quantidade de pesquisas que são feitas sobre a legalização do porte de armas, né? Sobre Sim. essa facilidade em comprar armamento, que as pessoas não... Eu tô meio descrente com isso no mundo, assim. Quem quer defender, vai continuar defendendo. Só que, de uma forma geral, a gente não tem como negar que, se não fosse tão fácil comprar uma arma nos Estados Unidos, Uhum. talvez a chance seria gigantesca do Kirk não ter sido assassinado, né? O Kirk também tinha uma ligação com o bolsonarismo, né? Também tem isso. Ele tinha vínculo com
com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como você falou antes, ele entrevistou o Bolsonaro em 2023, organizou um evento que o Bolsonaro deu uma palestra em Miami naquele mesmo ano. Não sei se vocês lembram, mas o Bolsonaro foi para Miami lá em 2023, ficou por lá, deu umas palestras, viajou, encontrou algumas pessoas. O Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, no caso, também lamentou o que aconteceu lá no Twitter, disse que está chocado, que o cara tinha apenas 33 anos, um jovem de bom coração, criativo, empreendedor, que dedicou a vida para mobilizar a juventude conservadora nos Estados Unidos, que acabou deixando todo mundo por conta de uma tragédia, e disse que teve a honra de acompanhar ele no trabalho que ele estava fazendo e que ele sabia da grandeza da missão do Kirk. E disse que mais um conservador foi vítima do ódio e da intolerância. Aí, se você quiser pegar as frases dele, porque eu acho que lembra tá? bem. Algumas, na verdade, não são só frases, mas algumas situações em que ele usou essas frases. Então, se alguém achar que pode ser mentira, é muito fácil de encontrar, né? Sim. Em português, inglês, na língua que você quiser aí. Ó, nos últimos anos... Cadê? Peraí, agora eu que perdi aqui. Eu tenho um aqui. Peraí, não, eu tenho uma lista aqui. Aqui, ó. O ativista conservador defendia a criminalização do aborto, que chegou a comparar ao Holocausto. Em um vídeo que voltou a circular nas redes sociais após a morte de Kirk, ele aparece dizendo a uma opositora que defendia o direito ao aborto durante um evento, abre aspas, nunca é certo justificar o extermínio em massa de pessoas sob o pretexto de que elas são indesejadas. Foi assim que chegamos a Auschwitz, o maior horror do século XX. Em seguida, questionado se estava comparando a interrupção da gravidez com o Holocausto, ele afirmou, absolutamente estou. Na verdade, é ainda pior. Ou seja, ele acha que uma mulher interromper uma gestação por qualquer que seja o motivo, seja pela vontade dela, por uma possível gestação vinda de um estupro, que inclusive tem mais sobre isso, é pior do que o Holocausto. Lembrando que, mais uma vez, eu vou repetir aqui, as suas crenças religiosas não podem definir o que as outras pessoas possam fazer com a vida delas. Aqui no Brasil, a gente vive num país que, teoricamente, deveria ser laico, né? Ou seja, a lei não tem nada a ver com a religião. Sim. Então, se você é contra o aborto, é só você não fazer um aborto. Outra coisa importante de falar aqui é lembrar dos homens, né, que fazem o aborto paterno aí. Sim. Quantas mulheres que criaram os filhos sozinhos, eu tenho certeza que inclusive na live agora a gente tem filhos, filhas criadas pelas mães, avós, tias, né? Quem é pai ausente, quem tem pai ausente, digita 1 no chat aí, tá? Quem tem pai ausente, digita 1. Eu vou pegar o meu aqui, eu vou digitar 1. Digita Eu aí, vou amor. digitar mais de um, porque eu tive 5 mães e nenhum pai. Então, assim, quem tem pai ausente, digita 1 no Mas chat. eu não vejo ninguém, né? Porque muitas vezes, principalmente, na maioria das vezes, nas situações onde se tem uma condição financeira mais complicada, mais restrita, mais humilde, ter um pai presente, criar uma criança com 2 pessoas, né? Sim. É muito mais fácil. Tu vai conseguir promover uma educação melhor para essa criança, uma situação de vida melhor, que ela vai conseguir comer, que ela vai conseguir ter roupa para vestir, Sim. né? Condições de frequentar uma escola. Então, vamos pensar nisso, né? O pessoal que condena tanto o aborto e tudo isso, vamos parar para pensar em como as coisas Peter são de Panda verdade. perguntou o que o bebê tem a ver com isso. Pois é, não sei se ele está questionando o raciocínio do Kirk ou o nosso, porque na real essa é uma, você vai ter, não dá para questionar o Kirk mais, né? Mas no caso quem falou isso foi ele, não foi a gente. A gente só está Boa. repercutindo as frases que ele falou E continua aqui, tá? e a linha de raciocínio dele, não é a Em nossa. outro evento, o Kirk respondeu que permitiria que a sua filha, aos 10 anos, tivesse um filho de uma gravidez decorrente de estupro. Questionado sobre a hipótese por uma jornalista, ele disse: a resposta é sim, o bebê seria parido. Lembrando que até o momento onde é necessário
É necessário, não. É possível, tanto por lei quanto por questões médicas, fazer um aborto. A gente nem pode chamar de bebê, é um feto, né, gente? Vamos parar de. A gente precisa falar de uma forma mais científica e real sobre as situações. Porque esse tipo de fala é justamente. Eu duvido que se a filha dele, de 10 anos, fosse violentada, ele continuaria com essa opinião. Esse sujeito que costuma defender esse tipo de situação, geralmente é o primeiro que, quando a amante ou alguém que não é a esposa, uma namorada, uma ficante, alguém conheceu numa noite, engravida, a pessoa ou pula fora e nunca mais é visto, ou antes de perguntar a vontade da mulher, já sugere o aborto, né? Sim. A gente Não, precisa falar olha sobre só, o Robson disse que não concorda com o aborto, que o bebê não tem culpa, mas assim, ninguém está dizendo que você tem que concordar com o aborto ou não, a gente só está repercutindo a fala da pessoa. Agora, se você não concorda com o aborto, ô Robson, quando você ficar grávido, aí você não aborta, entendeu? É assim isso. que funciona o raciocínio. Quando você ficar grávido, Exatamente. você não aborta. Eu gosto de usar muito justamente comparando ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se tu é contra, é só tu não casar com alguém do mesmo sexo que tu. Agora, tu querer proibir que outra pessoa faça isso. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ó, o ativista também defendia o porte de armas por civis, que é o que a gente já falou, né? Em uma gravação de 2 anos atrás, que voltou a circular pelas redes sociais, ele reafirmou sua defesa irrestrita. Ou seja, o que é irrestrito é que ninguém tem restrição, né? Todo mundo pode comprar, né, armas. A segunda emenda da Constituição norte-americana, que prevê o porte de armas como um direito fundamental da população. Abre aspas. Acho que vale a pena ter o custo, infelizmente, de algumas mortes por armas de fogo a cada ano, que é aquilo que tu falou antes, né? Para que possamos manter a segunda emenda e proteger nossos outros direitos dados por Deus. Isso é um acordo prudente, é racional. Com certeza, eu imagino muito Jesus, ele repartiu o pão, né, e as armas com os fiéis, e Deus também, né, nos 10 mandamentos tem o 11º, que muita gente não sabe, que é liberar aí o porte de arma, não só liberar, como ser, porque o que essa galera defende é que é praticamente tua obrigação ter uma arma em casa, né? Desculpa te atrapalhar, só porque, deixa eu só achar o nome da pessoa que comentou isso aqui pra gente comentar. Posso ir lendo enquanto tu procura? Pode ler, tá. desculpa. Kirk relativizou escravidão e racismo nos Estados Unidos em diversas ocasiões. Em uma delas, durante uma entrevista em 2023, ele afirmou: os negros foram vendidos como escravos por outros negros. Então, há muito mais nessa história. Sim. Depois acrescentou: mais negros vieram para a América voluntariamente do que pelo tráfico de escravos. Eu amo esse pensamento, assim. Eu podia ficar 3 horas falando sobre isso. O que mais me impressiona é que esse cara não tinha vergonha de falar isso. Não, mas essa galera não tem vergonha de falar essas atrocidades. E eles acham que isso é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, daí já enfia Deus. Olha, coitado de Deus, sabe? Sim. Seja o Deus que vocês acreditam. E nós já vamos aí, porque, entrar meu nessa Deus, história dos defensores de liberdade de expressão que estão caçando o Peninha, tá? Que eu já vou dar os meus 2 centavos sobre a história de liberdade de expressão. Só voltando, né, pra você que caiu aqui agora do nada, o Peninha falou sobre a morte do Charles Kirk, ele comemorou e ele teve o vídeo retirado e tá sendo massacrado. Inclusive, eu não consegui assistir o vídeo. Porque sim. a gente não encontrou, só encontrou em páginas. Não, mas eu achei. Tu encontrou? Eu achei, a gente vai botar aqui. Tá, perfeito. Mas só para responder o comentário do Panda que perguntou qual é a diferença do bebê dentro do útero ou fora. Então, eu consegui achar uma aqui para ti, eu vou te mostrar, tá? Se chama gravidez passo a passo. Aqui, ó, meu querido. Vou deixar aqui para ti, tá? Ó, gravidez passo a
passo. Pronto, tá aqui, ó. Lembrando que Primeira, o aborto, sétima ele é semana. feito no máximo ali até a 12ª semana, né? Isso, tá aqui, ó. Primeira, pode ver sétima ali o semana. Você desenho. consegue ver. Vou botar nossa câmerazinha aqui por cima também, pra ele poder nos ver, que daí qualquer coisa a gente vai. E sinceramente, tá? Eu, como a mulher aqui do casal, a gente não vai mais ficar respondendo, principalmente homens, sobre aborto. Tá aqui, ó, tá? Tá? Não, É não, isso. mas eu acho estou que decidindo é. eu tô criando algumas regras aqui hoje. O YouTube tá pagando bem na parte educativa, então eu Ah, acho então que tá vale a bom. pena a gente pegar. Não, a gente não tem nem monetização Tem nem ligada mo- nessa é. live, tá? Fiquem tranquilos, mas é Isso só aí. deboche. Mas já que o Peter Panda perguntou qual é a diferença do bebê dentro e fora do útero, tá aqui, ó. Você consegue ver de 1 a 7 semanas uma diferença, da 8ª à 11ª, da 12ª à 15ª, da 16ª até a 19ª. Tá tudo na internet, amigo. É só buscar se tiver interesse, tá? Aí, hoje em dia, as pessoas perguntando algumas coisas tão... É tão fácil acesso, né? Tu descobrir, tu te Sim. informar. Ó, vou continuar aqui, tá? Ele Claro. também criticou publicamente a Lei dos Direitos Civis de 1964, que proibiu a segregação e discriminação racial dos Estados Unidos, que, inclusive, para quem diz que ele não era racista e que as falas dele não inflamavam essa comunidade racista, que é muito grande nos Estados Unidos, vale muito procurar sobre como funcionava esse regime até 64 e como que funciona a sociedade em torno do racismo assim, que não diminui, parece, nos Estados Unidos, tá? Busquem informações, busquem conhecer a realidade do país, tá? Também não dá pra gente comparar sobre o que a gente vê aqui e o que a gente vê lá. A gente tem que entender como que aquela sociedade se desenvolveu depois da escravidão e as coisas que de fato ainda acontecem. Uhum. Continuando aqui, ó, ele falou, né, além disso, ele teceu elogios a um pastor conhecido por ter afirmado que a população negra foi amaldiçoada por Deus para serem, abre aspas, pessoas servis e, abre aspas, condenadas à escravidão perpétua. Ou seja, vou repetir aqui para se ficou alguma dúvida. O Charles Kirk, ele defendeu e teceu elogios para um pastor que considerava a população negra como sendo uma população que foi criada por Deus para serem pessoas servis e também condenadas à escravidão perpétua. E ecoou ainda teorias conspiratórias acerca de movimentos. Ah, cara, a extrema-direita ama uma teoria da conspiração, como o Black Lives Matter. Além disso, o Kirk, olha só, o Kirk, que o Peninha fez piada e o pessoal tá, sobre a morte dele, o pessoal que ria das piadas com Marielle Sim. Franco, né? Enfim, tá apavorado aí com isso. Ele, o Charles Kirk, insultou o George Floyd após o seu assassinato, ao defender que seu caso era indigno de atenção devido ao fato de Floyd ser o que ele chamou de canalha. Ele provavelmente devia conhecer intimamente, né, o George Floyd não, para falar isso. todo mundo que aí tá defendendo uma caça a todas as pessoas que fizeram ou falaram qualquer coisa sobre esse caso, lembre-se do caso do George Floyd e o que ele falou quando uma pessoa morreu, quando teve um policial colocando o joelho no pescoço de um cara, tá? Lembra da frase do que ele disse, que não valia a atenção, era indigno de atenção. Essas pessoas estão sempre falando desse jeito, sobre tudo que acontece o tempo inteiro, tá? O que acontece com opositores e pessoas que eles creem serem pessoas de menos valor para a sociedade. Sempre quando é alguém da oposição, que é alguém que não acredita na mesma coisa que eles. O que não significa, por exemplo, que a gente está fazendo a mesma coisa, porque eu não acredito que esse caso do Kirk seja indigno de atenção. Eu acho que tem que ter atenção, Por assim. isso que a gente tá aqui falando Por isso uma que a live, gente tá né? aqui fazendo live com um monte de gente no chat, inclusive, que nem concorda com o que a gente tá falando. Exatamente. Essa é a diferença central, tá? Só porque a gente precisa sempre marcar uma linha daquilo que é normal
para a sociedade e daquilo que não é normal. Essas falas do Kirk não são falas normais e não importa, não é porque o cara morreu que ele vai se transformar num grande santo. E isso também não significa que eu vou defender que as pessoas façam qualquer coisa que seja com as próprias mãos. Não é, essa é a nossa diferença. O Kirk é a pessoa que defende e fala em palestra, em universidade, em evento lá de conservador nos Estados Unidos, absurdos, coisas criminosas. Inclusive, essas falas, né, que geralmente, eu não sei, eu posso estar sendo muito ignorante aqui agora, mas eu não lembro de alguma figura desse tamanho, sabe, ligado à esquerda, enfim, falar abertamente sobre as questões, assim, que incitam tanta violência. Porque eu acho que é isso que pega, sabe? Essa Aham. galera adora incitar a violência de formas diferentes e depois que isso acontece, parece que não se entende muito bem o porquê. Isso não é passar pano É, pra uma violência. Isso não é dizer que tá certo. Isso não é, né? Isso é só pra gente pensar mesmo. Às vezes parar de repetir discurso de gente que sim. tá falando que, enfim, o que é melhor pra si, né, pro seu ideal e pensar mesmo, né? Parar pra pensar, inclusive a galera que adora colocar Deus no meio, né? Kirk atacou abertamente o que chamou de agenda LGBTQ. Em 2021, durante um dos eventos da Turning Point USA, né, essa organização dele, ele equiparou a homossexualidade à prática de aliciamento de crianças. Na mesma ocasião, ele anunciou uma parceria com um pastor que foi preso por tentativa de coerção e aliciamento sexual de um adolescente. Ou seja, ele está dizendo que essa agenda LGBTQ ele equiparou ali, né? Como se a homossexualidade e a prática de aliciamento de crianças fosse a mesma coisa. Na mesma ocasião, ele anunciou, então, uma parceria com um pastor, que deve ser da mesma religião que ele, sim, porque daí a sim. gente pode passar pano, que foi preso por tentativa de coerção e aliciamento sexual de um adolescente. Influenciador também usou o suposto combate à ideologia de gênero para emitir opiniões conservadoras sobre as mulheres. Agora, inclusive, depois que a gente acabar esse bate-papo aqui, a gente separou vários vídeos sobre várias coisas para assistir, não só sobre esse tema. E tem um vídeo muito bom da Maria Bupi. Aham. Aquela atriz brasileira maravilhosa. Agora Sim, não sim, é. sim. Maria. Eu sei que é Boop. Então, a Maria Bupi, que ela fala, ela faz uma piada sobre as mulheres de direita que defendem, usam a sua fala para defender algo que quer tirar o seu direito à fala, né? Porque sim, é isso, tá? E se vocês não entenderam ainda, deem um pouquinho mais de autoridade para essas pessoas, Sim. para vocês verem. Mas ele falou aqui, ó, classificado por movimentos feministas de misógino, Kirk chegou a dizer que as mulheres deveriam renunciar à educação e à carreira de trabalho, com o intuito de se concentrarem em ter uma vida de dona de casa submissa. Não, eu acho que tem até vídeo sobre isso, viu? Tem, não. Isso é muito fácil de achar, tá? Qualquer uma dessas frases, desses assuntos que eu tô falando aqui, se vocês não acreditam em matérias, porque tem esse pessoal também, né? Ah, BBC é isso, G1 é isso. Nenhum portal de notícia sério tá bom pros alecrim. Mas, então procurem os próprios vídeos dele, né? Kirk foi ecoado diversas vezes por Trump durante e após as eleições de 2024 nos Estados Unidos. Após a sua morte, o presidente norte-americano divulgou sobre o aliado. Daí foi aquilo que a gente leu antes. Aqui, ó. Eu peguei um outro aqui. Eu queria só colocar aqui na tela uma outra coisa também que a gente tem que falar sobre. Pode falar. É que tem uma matéria que eu acho que é muito importante aqui. Aliado de Trump, Charlie Kirk construiu carreira com ataques a LGBTs e negros. Quer me mandar o link? Vou te mandar o link porque eu acho que... Daí eu coloco. Não, eu só coloco na tela E e tu olha, continua sabe lendo. de quem que é a matéria, o que é mais engraçado? Da Folha, viu? É? Peraí.
Que daí eu abro Não sei se aqui. tu vai conseguir abrir, porque eu acho que tem que ser assinante. Ah, é? Não, eu coloco aqui na tela pra gente passar pro vídeo daí, que daí a gente já passa direto pro Peninha e aí a gente coloca aqui, Uhum. aqui, ó. Pronto. Aliado de Trump, Charlie Kirk construiu carreira com ataque a LGBTs e negros. Deixa eu só ajeitar a nossa tela aqui para baixo, para não atrapalhar ninguém de ver o que a gente está falando. Ideia central de influenciador era combater, aspas, guerra cultural contra a alma americana com conservadorismo. Ativista propagou falas misóginas, chamou Floyd de canalha e comparou a homossexualidade a aliciamento de menores. E tem uma outra matéria também aqui que eu separei, que é da CNN, tá? Desculpa. Eu perdi aqui. Peraí, meu Deus, que eu perdi. Eu queria só comentar aqui rapidamente. Ele, não sei o que a gente tá. Eu li aqui que ele atacou. E as pessoas, gente, pelo amor de Deus, atacou, não quero dizer que atacou fisicamente, tá? Ah, sim, tem mais isso, né? Porra, gente, daí é muito difícil debater com gente que não entende Não, mas isso aí é na internet, tu vai ter que explicar 44 vezes a mesma frase. Isso eu me nego, gente. Não, Vão dar um mas Google. enfim, Pede ó, o pro que que, chat o GPT que que ele te explica o acontece, que é tá? isso. Nos Estados Unidos tá rolando uma quantidade de violência política gigantesca. Entre elas, entre as várias das que acontecem nesse momento, tem um outro caso que eu não sei se a galera tá lembrando, que é a de eu acho que, deixa eu botar aqui para vocês, aqui, ó, deputada estadual dos Estados Unidos e marido são mortos a tiro. O que o caso revela sobre o avanço da violência política no país. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só para a gente começar a entender que não é algo isolado. Isso aqui não é algo que aconteceu só com o Kirk, não é uma coisa que está acontecendo com conservadores ou com um espectro político especificamente. Não é isso. Essa deputada e o marido, inclusive, foram mortos a tiro, tá? E tem outros casos também. Teve um outro e só para falar para vocês, nesse caso aqui, democratas, tá? Teve um outro cara que foi, eu acho que, se não me engano, um senador que teve a casa, que atiraram fogo na casa dele. E é um democrata. Atiraram fogo na casa deles e tem um estudo que está rolando nos Estados Unidos falando sobre o aumento de violência política nos Estados Unidos a partir que o Trump venceu as eleições. E tem um vídeo aqui da CNN que a gente vai botar aqui, Boa. que é sobre... Ah, não vai rodar, né? Muito difícil. Ouvir a notícia. Vamos lá. Tá. Charlie Kirk, crime se soma a uma série de atos violentos recentes nos Estados Unidos. Morte de influenciador trumpista durante evento universitário reflete aumento de 25% em ataques politicamente motivados nos Estados Unidos em 2025, comparado a anos anteriores. O ativista conservador Charlie Kirk foi morto a tiros durante um evento na Universidade de Utah Valley nesta quarta-feira 10, em um incidente que amplifica as preocupações sobre a escalada da violência política nos Estados Unidos. Kirk, cofundador da Turning Point USA, era uma figura influente entre jovens conservadores americanos e conhecido por liderar um movimento político com múltiplas ramificações pelo país. Sua organização tinha forte presença no meio universitário e mantinha estreitas ligações com setores da direita cristã. Aumento da violência política. Dados recentes revelam um cenário preocupante. Desde 2021, foram registrados mais de 300 casos de atos politicamente motivados nos Estados Unidos. Somente nos últimos 6 meses de 2025, ocorreram 150 ataques direcionados a lideranças políticas, incluindo governadores, prefeitos e outras autoridades locais. O crime se soma a uma série de atos violentos recentes no país. Em 2022, houve a invasão à residência de Nancy Pelosi, resultando em graves ferimentos ao seu marido. No ano seguinte, Brian Thompson, da United Health, foi assassinado e em 2024, houve uma tentativa de atentado durante um ato de campanha. O assassinato de Kirk deve reacender debates cruciais sobre segurança em eventos públicos e controle de armas nos Estados Unidos. Além disso, levanta questões sobre o futuro da Turning Point USA e seus diversos braços de atuação, principalmente no que tange à mobilização de jovens conservadores. Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Beleza. Essa foi a matéria da CNN e é justamente sobre isso, tá? Isso que aconteceu deveria servir para a gente discutir sobre essa quantidade de arma que está circulando na sociedade. Exato. Porque tá todo mundo sendo afetado e correndo risco por causa disso. Mas não.
a discussão vai ser sempre levada para outro lugar, porque é interessante para alguns grupos políticos que não se discuta essa quantidade de arma que está circulando. É importante que a discussão seja sobre fazer uma lista na internet de pessoas que estão se manifestando na internet sobre o Kirk. Eu separei um vídeo tão aqui, que eu não sei se tu fácil, viu. sabe? É tão fácil para um governo como o dos Estados Unidos rastrear, inclusive o que está falando, que tem acontecido, que agora quando tu vai tirar teu visto, eles estão revistando as redes sociais da pessoa, né, para descobrir se tem alguma fala contra os Estados Unidos e tudo mais. Eu Então separei o seria vídeo. Desculpa, pode falar. Não seria tão fácil ver o que as pessoas estão falando sobre armas, sobre violência, sobre ataques, né? Sim. Como esse que foi o do Charles Kirk. Cara, e uma coisa que me pega muito é que a gente não tá só falando de... quando a gente é de fato livre acesso a armas. Né? Qualquer um maior de idade pode ir lá e comprar uma arma. Sim. E não Loucura. tem nenhum psicotécnico, sabe? Não. Tipo assim, gente, como que esse jovem que matou ele, como é que ele conseguiu as armas, sabe? A gente volta para todos os atentados e ataques em escolas, por exemplo. Sim. Que esses alunos, o clássico lá, o Columbine, que eles compraram pela internet, as armas Sim. eram inclusive Nossa, menores de idade. loucura Claro, isso melhorou um pouco, né? Desde então, por causa desse atentado. Quantas pessoas vão ter que morrer Sim. para se repensar em Um algo pouco sobre isso. E muito pouco, né? É. Muito pouco. Aqui eu botei um vídeo que é um site que tá rolando que expõe quem é que tá comemorando a morte do Charlie Kirk na internet. Esse é o nível de aonde a discussão tá indo. Não vai se discutir sobre o que tem que se discutir, que é a quantidade de armas circulando na sociedade. As pessoas conseguem fazer um site para descobrir quem é que está comemorando, mas não consegue se debater. Mas é que isso é proposital, né? Eu vou colocar esse Vamos lançar vídeo. uma cortina de fumaça pra Sim. gente não falar sobre o que deve ser falado e pegar pessoas para Cristo. Pessoas que fazem o que essas pessoas que estão aí condenando já fizeram milhares de vezes aqui, inclusive no Brasil. Sincero BTC, que deve ser Bitcoin, ou seja, já não dá para confiar, comentou o seguinte: a culpa é da faca agora, do carro. Das pessoas, nunca, né? Não, ninguém tá dizendo que a culpa Pelo não seja das contrário. pessoas. Eu só tô querendo questionar se pode usar qualquer uma dessas coisas que tu citou para matar, como faca, carro. Por que não usaram uma faca e um carro nessa situação, meu amigo? Já viu isso? Já parou para pensar nisso? Que mais uma vez não usaram uma faca e não usaram um carro? Usaram uma arma. Eu acho Uma que- arma de distância muito grande, porque ele estava a 100 e tantos metros. Exato. Se fosse uma faquinha, talvez as pessoas tivessem conseguido Pois é. segurar ele, né? Vocês Ou talvez a lesão não fosse tão grave, assim como o Bolsonaro, né? Foi uma faca de cozinha, né? Foi uma facada e ele tá vivo aí. Exato. Enchendo o saco, mas tá vivo. Agora, imagina se tivesse sido uma arma de longo alcance, né? Enfim, é isso, gente. Vamos ver o vídeo aí? Vamos ver o vídeo, mas antes do vídeo dela, pra gente falar sobre as pessoas que estão comemorando, vamos direto pra história do Peninha, tá? Deixa eu dar um F5 aqui na página dele, que no TikTok tem um vídeo dele falando sobre isso justamente, tá? Esse vídeo E aqui, mesmo em trânsito, 3 horas eu atrás. não vou deixar de te indicar uma buena. Esse Eu aqui tô é só viajando na Argentina. um vídeo dele dizendo que ele vai viajar pra Argentina. Então, será que já saiu o vídeo dele no YouTube? Tu não ia botar o vídeo da menina falando do... Não, eu ia colocar, mas é porque tu achou que... Peraí como que eu vou ele, ver aqui. como é um vídeo que ele fala sobre pessoas que estão comemorando na internet, eu vou primeiro colocar o vídeo do Peninha, em que ele fala sobre essas coisas que aconteceram. Então eu vou pedir desculpa de antemão já para a figura do Mamãe Falei na tela, para que a gente possa entrar no assunto efetivamente, tá? Esse é o vídeo que foi deletado do Peninha na internet e que gerou toda a polêmica envolvendo o nome dele, tá? Deixa eu botar o som, que faltou o som,
e começar de novo. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Isso aqui é o tipo de coisa que me deixa maluco, cara. Ó, esse é o vídeo do Cora. Eu não vou ficar deixando o vídeo do Não, Mamãe não, Falei, não. mas assim, basicamente, Terrível, toda né? a frase, toda a polêmica, e tudo que tá acontecendo veio dessa frase, tá? É um vídeo longo, era um vídeo bem maior do que isso, mas a polêmica toda envolvendo o Peninha Um ativista. é justamente por essa frase, tá? Porque sobre isso que ele falou. E aí depois surgiu um monte de polêmica, um monte de coisa. Ele deletou esse vídeo e aí ele fez um vídeo pedindo desculpas, que é esse que tá aqui do nosso lado, que a gente vai assistir neste momento. Mas aí eu queria ver se não tinha como colocar. Bom, o Peninha fala rápido também, né? Daí se a gente Caros acelera. Não, amigos, Daí não vai dar pra baratos entender. inimigos. As redes sociais e os deslizes e excessos aos quais, eventualmente, quase sempre, elas nos incitam e empurram, né? Pois não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico, e eu estou aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares. Opa, Caros amigos, baratos inimigos, aí. e aos quais eventualmente e empurram que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico, e eu estou aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. Lamento apenas que eu, de fato, tenha dado combustível para eles, né? Combustível que, incendiando, serviu como cortina de fumaça para que se não se discutisse a condenação, pela primeira vez na história do Brasil, de uma série de militares golpistas. Porém, número 2, 80% dos comentários feitos nas redes deles e nas minhas sobre o tal post repleto de deslizes e excessos cometido por mim são absolutamente desprezíveis, horrorosos, nocivos e, evidentemente, um discurso de ódio, com o qual, de certa forma, eu me tangenciei. Porém, todavia, contudo, dentre esses comentários, digamos que assim, 25%, vamos lá, 30%, foram comentários muito ponderados, equilibrados, feitos por gente que me admira ou admirava, que me segue ou seguia, e eles têm toda a razão. Além do meu círculo íntimo de familiares e de amizades, que também discordaram frontalmente da minha posição. Então é em nome dessas pessoas que eu admiro e respeito, próximas a mim, ou daqueles que me seguem ou seguiam, que eu estou fazendo essa retratação, porque de fato é óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Porém, número 3, não fui eu, mesmo assim, quem tirou o meu vídeo do Instagram, o vídeo polêmico, o post polêmico. Foi o próprio Instagram que derrubou. E acho que agiu corretamente em derrubando, embora, porém, todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema direita muito. Eu nunca vi um post ser derrubado daqueles caras que quebraram uma placa da Marielle e eles ficaram comemorando em público. Porque o que o Peninha fez foi fazer um vídeo no molde das redes sociais, porque as redes sociais são programadas desse jeitinho, o X lá é para isso mesmo, o Facebook tem documentário na Netflix, vai buscar se você não sabe, é justamente feito para isso, tem um algoritmo programado para isso, o Instagram não é diferente, o TikTok não é diferente, o YouTube que a gente está aqui
também não é diferente. Fez um vídeo no molde das redes sociais, que é traçar uma linha e dividir entre quem concorda, quem não concorda e gerar discussão e polêmica para que esse vídeo seja distribuído mais e mais e mais para fazer as pessoas ficarem mais e mais e mais nessas redes sociais. Nada. Agora, publicação nas redes sociais de gente político brasileiro comemorando a morte da Marielle, quebrando placa, fazendo piada em público. Nunca vi essa galera se retratar, inclusive. Não, e em público, com plateia, com gente aplaudindo, com gente sendo incitada a fazer mais coisa, porque é uma pessoa com um microfone, com um público, com muita gente assistindo e ouvindo, e essas pessoas têm uma reação também disso. Eu já tive em lugar de comédia que chegou uma criança de noite, não tinha 15 anos. E quando eu digo não tinha 15, devia ter 12, 13. E a primeira piada que a criança fez quando subiu no palco foi sobre a morte da Marielle, relacionando com peneira. Tá? Uma criança. Para uma criança saber quem é Marielle, entender essa história dessa piada, não sabia quem era, tá? Era só uma criança, tava falando merda, tava falando besteira, mas a escola Léo Lins de humor, né? Claro. E aí é bololô e hahaha. Não tem nenhum bololô na real. É só hahaha. É só risadinha, é só coisinha engraçada. Não tem nenhum tipo de retratação. As redes sociais não retiram nada dessa gente da internet. Estranho, né? E é na vida real. Com palanque, com microfone, com gente real. Não, e o Léo Lins é um que é babaca, enfim. Agora, né, Aham. foi... Enfim, não vou ficar também Não, falando. Mas ele... e tu vê, tá sempre com o show lotado. Eu queria muito essa indignação da direita, sabe? Uhum. Eu não entendo. Dois pesos e duas medidas. E é sobre isso que a gente tá falando aqui. A gente não tá dizendo que está correto comemorar um assassinato. Não é sobre ser A gente correto não ou falou não. sobre isso em nenhum momento. É sobre o que acontece de fato. Isso, e o porquê que as coisas... Isso que me pega. Dois pesos e duas medidas, entende? Não, mas enfim, mas é mais do que isso, tá? Porque, além disso, eu vou deixar o Peninha falar mais um pouco. É porque um comentário que falaram antes, porque a Marielle defendia bandidos. A Marielle defendia bandidos. Bom, o Charles Kirk era pró-escravidão, digamos assim. Não, ele disse que... Ele defendia pastor condenado por violência sexual contra criança. Mas daí, eu não entendo, entende? Gente que diz que, como o Kirk falava, que vale umas pessoas morrerem para eles ter a segunda emenda, para eles poderem continuar tendo arma, vocês vão me desculpar, mas qualquer outra pessoa falando isso na esquerda, sendo socialista, se dizendo comunista, porque se dizendo comunista também tem um monte de gente que se diz comunista, mas na real não é, e gente que é comunista falando isso, eu não dou uma semana para essa pessoa estar presa, porque daí existe um medo gigantesco, um absurdo, mas essa gente, porque é isso que eu tô querendo chegar, que é o ponto que algumas pessoas com alguns posicionamentos políticos podem falar algumas coisas porque a sociedade não tem medo. O cara ser de extrema direita, como o Kirk era, dava o direito para ele de falar um monte de absurdo e ninguém tinha medo dele. Aí o Peninha falar isso, as pessoas morrem de medo daí do Peninha. Ninguém que tá tratando isso aqui, que é uma coisa errada, porque a gente chegou no nível da internet que a gente tem que chegar e falar, gente, matar os outros é errado, tá? Meu Deus! E é isso que eu tô querendo dizer. A discussão na internet nunca vai sair do raso, porque você tem que chegar na internet e dizer, gente, matar os outros é errado. Matar os outros não é legal. Matar os outros é crime, não é legal. Você, obviamente, não vai ficar comemorando e incitando ódio e crimes e bababá, vírgula. E aí você começa a criar um raciocínio. O que eu me preocupo é como que eu tenho medo de ver as frases desse Kirk. Eu tenho medo de ouvir uma pessoa dizendo que tem que ter o direito de ter uma arma e que não tem problema algumas pessoas morrer, porque para mim tem problema algumas pessoas morrer, inclusive esse cara que eu não gosto. Exatamente. E é por isso que eu não quero arma na sociedade. Vocês entendem que ele acabou sendo morto muito por defender... Pela política que ele Pela defende. política que ele defende, exatamente.
Mas enfim, muito gente, é amado. difícil. E, todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema-direita muito Baita. mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos, inclusive, pelo criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Porém, número 4, fui eu, sim, que bloqueou os comentários nos posts, não apenas nesse, nos próximos a ele, porque esse nem existe mais, porque se eu nunca dei muita bola, nem para comentários a meu favor, imagina o que eu vou achar de comentários contra mim. Então, bloqueei, nunca acreditei muito nesses comentários, e eu não sou, assim, exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Porém, número 4, 5, mesmo sendo um autocrata, uma das coisas mais patéticas foi que nesses comentários deles eu sou tido como militante comunista, militante de extrema esquerda. E eu acho que é o momento da esquerda fazer um disclaimer, né? Dizer assim, não, esse cara nunca foi nosso. Eu sinceramente não sei qual é o posicionamento político do Peninha, porque eu nunca sei exatamente quando ele está falando dele mesmo, quando ele está debochando e quando ele está debochando sendo irônico. Ou seja, são muitas camadas, eu não consigo entender. Mas me chama a atenção, de novo, os jornais não chamam o Kirk de extrema-direita. Ele é um ativista conservador ou um ativista de direita. Aí o Peninha, o Eduardo Bueno, seja lá como você conhece, fala uma coisa dessa e ele automaticamente vira um extremista, comunista e qualquer uma dessas coisas. Quando tem esse tipo para cancelar show, para fazer isso, para fazer aquilo, aí ele não é mais historiador, porque também ele não é historiador, né? O Peninha mesmo fala que ele Ele é é jornalista jornalista e historiador com I, eu já vi ele fazendo piada, ou historiador com, sei lá qual, com I maiúsculo ou com H, sei lá, não sei. Mas tem uma piada que ele faz sobre isso. Aí, todas as matérias que quando tinham que pegar alguma coisa que ele falou, era jornalista, historiador e bababá. Eu vi um site só que falou assim dele agora. Nesse momento da polêmica, ele vira um extremista, comunista e qualquer coisa do tipo. E é por isso que ele está fazendo esse tipo de coisa. Porque eu não vi os jornais falando que o Kirk é um extrema-direita. E aí vão pesquisar o que é extrema-direita. Porque de extrema-direita para nazismo, meu amigo, no espectro político, se você for fazer um teste, é 2 perguntas que você responde de um jeitinho diferente, o espectro político já vai te colocar num outro lugar, tá? Não tem esse papo. Até porque algumas das primeiras polêmicas que eu me envolvi na vida, até antes do advento das tão nocivas redes sociais, foi justamente com a esquerda e não com a direita. Então eu dou todo o direito da esquerda a dizer, ele não é nosso, porque eu não sou. Porém, número 6. Peninha dele mesmo. Das O coisas Peninha só está preocupado com ele mesmo, gente. Esqueçam essa história de vocês querer debater essas coisas, não é assim. mais ridículas e patéticas que aconteceram foi eles envolverem os Estados Unidos nessa questão. Mandando mensagens para o Marco Rubio, para o Donald Trump, para a embaixada, para o consulado. Então eu quero dizer que eu não tenho a menor intenção em ir para os Estados Unidos nesse momento, mas quero dizer também que esse governo nefasto e nocivo vai cair. Vai cair algum dia. E eu tenho relações bem sólidas com os setores progressistas bem importantes nos Estados Unidos. E quando eu quiser voltar nesse país que foi tão importante na minha... Ah, tá aqui, ó. A Célia disse que ele é historiador, sim, que ele faz piada, mas ele é historiador. Ah, não, eu pensei que ele fazia piada porque ele não seria, mas ok. Se ele é só o meu raciocínio, Célia, é mais porque nesse momento, nesse caso, ele deixa de ser jornalista ou ele deixa de ser qualquer coisa que ele tenha como formação e aí ele vira um extremista, de extrema esquerda ou comunista ou qualquer coisa que dê medo nas pessoas, nesse caso, tá? É só por isso que eu tô falando. Porque o Kirk, que morreu, ele não tinha formação nenhuma, ele só tinha discurso de ódio e daí esse cara morreu e eu tenho que vir aqui e dizer várias coisas que eu definitivamente nunca vou ter coragem de falar e defender, porque as coisas que esse cara falava para mim são um absurdo. Nunca existiu uma pessoa no meu círculo social que falasse esse tipo de absurdo que esse cara falava.
É só nesse contexto que eu tô querendo Imagina. dizer. Eu Não voltarei tô questionando formação ou qualquer coisa do tipo sobre o Peninha, não, porque eu não assim sei. que esse governo, se é que ele vai chegar ao fim, tiver sido encerrado. E o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme. E pelo assassinado também. Porém, número 7, eu vou me manifestar com mais largueza. Ah, aqui tá o vídeo que ele com prometeu. e com a ponderação de sempre no YouTube, num vídeo que vai ao ar domingo, porque todo domingo eu faço um vídeo e é Sunday, Bloody Sunday dessa vez, né? E por fim, eu queria dizer que foi em comum acordo, no mínimo, pelo menos Porque com a livraria o que acontece? Aqui ele vai começar a falar sobre os eventos que foram cancelados, tá? Do Peninha, mas de novo, eu não vejo ninguém cancelando evento de nenhuma outra pessoa quando estava lá apoiando Jair Bolsonaro, imitando gente doente, gente sem oxigênio em um hospital. Não tem esse tipo de cancelamento, não tem esse tipo de coisa, e é impressionante como as pessoas que dizem ser a favor de liberdade de expressão, na primeira oportunidade que alguém fala alguma coisa que ela não concorda, e eu não concordo com o que o Peninha está falando. Eu não defendo e eu não falo essas coisas que o Peninha fala. Primeiro, porque eu não tenho a formação do Peninha. Segundo, que eu não tenho o estilo de comunicação do Peninha. Vários motivos. Mas a galera que defende liberdade de expressão é a primeira a reclamar e chorar e fazer o famoso mimimi deles quando alguém fala alguma coisa que eles não gostam. Eles são sempre os primeiros a chorar. O Peninha falou alguma coisa que eles não gostaram e eles fizeram um massacre na internet. Eles foram atrás da filha do cara, eles mandaram mensagem pro consulado nos Estados Sério? Unidos, eles entraram em contato com livraria, com faculdade, eles têm que fazer tudo. Tem uma matéria aqui que diz aqui, ó, PUC cancela a apresentação do Peninha após... Deixa eu botar um pouquinho mais pro lado. Ah, foda-se, vai ficar assim. Tá, gente. Não, foda-se, que daí senão vai botar aqui a gente para baixo. Tá aqui, ó. PUC-RS cancela a apresentação de Peninha após comemoração por Charlie Kirk, sendo que também não foi uma comemoração, né? Ele estava debochando, ele estava expressando a opinião dele como os de direita, que não sou eu e que eu não defendo esse tipo de coisa e que eu nunca defendi esse tipo de coisa, tá? Eu defendo que a gente sim tem que ter limite para falar coisas na internet. Ó, tem um comentário aqui do Lucas Massing. A morte dele, embora merecida, na verdade, foi uma vitória pro nacionalismo branco americano. Porque ele vivo já estava falando umas barbaridades. Ele morto é um Marte para radicalizar ainda mais a juventude. Ah, não só isso, né? Porque as redes sociais também estão aí para radicalizar a turma toda, né? Não precisa ser só esse fato, mas é óbvio que esse fato vai ser... Eu tô com medo agora já das próximas eleições. Desde já. O Douglas dos Santos, ele falou, força, Peninha, deu uma boa dose de liberdade de expressão nos fascistas. Então, Porque assim, sinceramente, não dá pra chamar... Você não pode pegar e fazer um vídeo na internet falando de nazismo. Não pode botar em nenhuma rede falar social essa que palavra, cai né? tudo. Nosso vídeo já não vai mais ser entregue. Não, derruba Nossa live tudo. já era. Daqui pra Só frente... com o que a gente falou hoje, meu Deus. Não, daqui pra frente é só pra trás. Derruba tudo, cai todas as coisas, sabe? É um saco. Você vai fazer um vídeo alertando sobre alguma coisa. Professor. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Um professor vai fazer um vídeo sobre nazismo, derrubam a conta do professor e chamam o cara de nazista. E o cara tá dando uma aula sobre nazismo. Exatamente. É assim que funciona a internet. Então, essa galera que defende liberdade de expressão não aceita liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que acha que não aceita liberdade de expressão com pessoas que pensam ao contrário, diferente deles, principalmente se exato. eles são o foco dessa liberdade de expressão. Ah, sim, né? exatamente. Agora,
São os valentões da escola. É, Que são, fazem piada exato. com todo mundo, Sim, exato. podem falar o que for, pode bater, pode empurrar, pode xingar, pode fazer bullying. É aquela mas música, aquele quando funk. vira, Pode bater, pode empurrar, pode... exatamente, mas quando vira pra eles a coisa É. muda de lado rapidinho. Não, eu tô frisando isso várias e várias vezes para que não tenha a possibilidade de se fazer um corte que tenha um momento em que eu não diga a frase que eu sou totalmente contra essa ideia de A que gente dá tem pra que ficar falar falando, né? qualquer coisa na internet. Não, e Eu sabe acho qual que é tem que o proibir meu sim. problema é que eu fico vendo os comentários, eu fico rindo às vezes e tu tá falando absurdos ou o vídeo Aham. e eu tô rindo pros comentários, então eu entrego de prato cheio aí. Ah, os sim, cortes tu tá pro rindo, pessoal, né? porque eu tô rindo, né, sim, gente? sim, influenciadora sorri nas redes sociais após qualquer coisa. Exatamente. Deixa eu botar aqui o resto do vídeo. Travessa, mas também, de certa forma, tangencialmente com a PUC, que a gente decidiu cancelar não apenas a minha palestra na Livraria da Travessa, que eu admiro, respeito e que está muito, e que como cliente e como autor bastante vendido lá, que a gente Opa, cadê? cancelou a palestra, que seria hoje, Opa, nas aí. festividades de inauguração da Livraria da Travessa. Seria uma palestra bem legal sobre a história das livrarias em Porto Alegre, porque o que interessa é ler, né? Ler. Inclusive, eu deveria ter escrito sobre essa criatura desprezível que foi assassinada, embora um assassinato sempre seja algo a ser lamentado, né? Embora o mundo sem a presença de certas pessoas, tipo assim, Hitler, Stalin, embora ele não tenha o mesmo alcance desses aí, né? É um lugar que fica melhor sem pessoas desse tipo. E é um lugar que fica melhor com pessoas do meu tipo mesmo. E se você também tá aqui ainda conversando com a gente, aqui ó, Harry Silva, a Célia disse, não conheci o canal, é muito bom para os jovens, não tem como ser membro? Ainda não, Célia, legal, ainda não tem obrigada, como. viu, Célia? Obrigado, mas vocês Opa, podem... tava com o mic desligado. Vocês podem deixar o like, vocês podem compartilhar com alguém que vocês curtem aí, que vocês sabem que gostam desse tipo de assunto, porque a gente joga desde termo, quem é viciado em termo, ou quem não conhece termo tem que conhecer, a gente joga jogo, a gente vê uns vídeos aí de game show da televisão brasileira, mas só Faz TV várias aberta, coisas, tá? mas a gente também, aqui é um programa cultural, com os maiores nomes da comunicação alternativa do país. Isso aqui é um choque de cultura com conteúdo também. A gente não foge dos assuntos. A gente fala o que tem que ser dito. Exatamente. A gente Mas, Fale. desculpa, se você tá curtindo aqui, tá aqui com a gente até agora, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Porque é importante pra gente no início aqui, que a gente tá começando esse canalzinho novo, a gente tá criando essa comunidade e a gente quer conversar com a galera que tá fazendo parte da comunidade todo domingo, 6 horas da noite a princípio. A princípio, vocês viram que a gente dá uma atrasadinha, 20 minutos hoje, né? Mas tem uma abertura organizar legal tudo pra aqui. galera curtir, tem uma aberturinha Isso, legal. E a gente, encerrando esse etapa, ó, tem um bate-papo, gato olha aqui tem um gato invadindo. aqui também, ó, bonitinho. A gente preparou outras coisinhas, a gente ainda vai repercutir esse momento de felicidade que a gente viveu na Sim. quinta-feira. A gente vai ver os melhores, né? a gente vai ver uns memes ainda no final, só já vou dar play no vídeo do Obrigada Peninha. pela inscrição, Célia. Vocês que puderem se inscrevendo também vão fazer parte dessa comunidade aqui. Isso. E se vocês quiserem lançar aí também da onde que vocês estão vendo aqui, porque eu vi que tem uma galera que falou que é daqui de Porto Alegre mesmo, Opa! né? Vocês podem ir deixando aí nos comentários. O canal é novo, só querem engajamento, disse o Passo Triste. Meu amigo, não vou nem gastar meu tempo te respondendo com esse nome Passo Triste, tá? Eu moro em Porto Alegre, entendeu? É frontalmente oposto a esse teu Passo Triste. Quando, eventualmente, e até de certa forma frequente, cometa falando nessas redes, porque é o cerne delas, é esse tipo de polarização, pessoas que nem eu, mesmo quando se manifestam assim nas redes, eu acho que não deveriam se manifestar nas redes, ainda mais quem é escritor deveria escrever. E por fim, né, foi cancelada também a minha peça lá na PUC, que seria amanhã, no Salão de Atos da PUC, e eu acho que a PUC, para a qual deixei as portas abertas no sentido de cancelar a peça,
agiu dentro do seu direito, agiu corretamente. Tem muita gente acusando a PUC de censura. Eu não acho que a PUC tenha me censurado. Eu acho que a PUC agiu dentro das suas convicções. É uma instituição conservadora. A nota deles me pareceu correta. Não vejo como censura. E, acima de tudo, para realmente encerrar... Pausa. Vou botar o superchat aqui na tela. Átila, R$5. A única coisa que eu não entendi é quem é do amor comemorar a morte, entre aspas, por assassinato. Fica a questão. Átila, a gente comentou um pouco sobre isso, que é justamente essa ideia de... eu não sei quem é que é o do amor que você está falando, se é o Peninha. Eu acho que você não conhece o Peninha, porque definitivamente você achar que o Peninha é do amor... É verdade. Né? Nunca vi um vídeo do Peninha, né? Sim. Não, por favor, com todo respeito ao Peninha, eu acho que ele também não vai discordar se ele chegar nisso nele, né? Ele não vai dizer que ele é do amor, né? Agora, essa história de querer discutir, transformar a discussão do Kirk em comemoração, pra mim é um absurdo, porque é pegar o que o Peninha falou e colocar no centro da discussão, sendo que o centro da discussão não deve ser o que o Peninha falou ou qualquer coisa do tipo, porque isso vem acontecendo há muito tempo. E a gente citou o caso da Marielle para falar justamente sobre isso. Como esse tipo de conversa está acontecendo o tempo todo. Vai botar no Twitter, bota lá no X, bota no Instagram, bota no TikTok, Marielle Franco, piada Marielle, você vai encontrar um monte de coisa, e em situação muito pior, que é o que a gente estava falando. Não é um vídeo que foi publicado na internet e que é errado, porque eu, pelo menos, estou falando por mim, não pela Ju, eu defendo que as pessoas não têm que ter o direito de falar o que quiser na internet. Eu acho que as pessoas têm que sim ter limite para falar, e eu não concordo com a fala do Peninha, porque eu nunca fiz nenhum vídeo meu, nem sobre o Bolsonaro. E eu odeio o Bolsonaro, e eu faço assim, ó, para falar sobre isso, eu encho a boca com todo orgulho, porque eu não fecho com golpista, eu não fecho com gente que fica imitando gente que estava sem oxigênio em leito de UTI, sem leito de UTI, sabe por quê? Porque durante a pandemia, eu tive que passar pela situação constrangedora de ter que ir dar entrevista na televisão para pedir um leito para parente meu que estava trabalhando na linha de frente da saúde e não tinha leito para a pessoa, e ela tinha assinado um terminho lá, ó, se morrer, morreu, viu? Então, assim, esse papo comigo não cola, tá, Átila? Eu sei se eu tenho total consciência da minha parte que é ódio e da minha parte que é amor, e se for para comemorar qualquer coisa que seja, eu vou comemorar dentro de casa, e aquela famosa frase, né, família? O que eu não falei, vocês sabem que eu pensei. Exatamente. O Lucas falou aqui também, ó. 3 meses atrás, um congressista democrata foi assassinado e os republicanos não se cansaram de zoar. É isso, gente. É sobre isso que a gente tá falando. A gente sabe? Vamos disso há pouco tempo também. Falamos, exatamente. Inclusive, até sobre o superchat do Átila, e enfim, todos. Pra quem tem esse questionamento ainda, volta mais pro início da live, né? Quem tá chegando, porque eu sei que o público vai trocando aqui, que a gente explicou a nossa posição. Vou ter que sair rapidinho, peraí. Sim, Juliana já volta, mas enquanto isso, vamos voltar para a história a Juliana vai buscar informações privilegiadas dos bastidores da história do Peninha. Ela vai ali atender um telefone importante com informações dessa polêmica toda e já volta para nos contar essa fofoca. Você já deixa o like, você pode participar também mandando teu superchat como o Átila, né? Fica à vontade, mas pode comentar também aí no aberto, que a gente, dando tempo, a gente lê. Mas vou voltar aqui para o vídeo do Peninha. Agiram também em defesa não apenas de sua própria imagem, mas, acima de tudo, em nome da segurança das pessoas que iriam assistir a palestra e que já tinham comprado cerca de 600 ingressos para a peça, que estão sendo devolvidos para essas pessoas pela plataforma que vendia os ingressos. Então, eu acho que não houve censura nem da Travessa nem da PUC. Eu respeito e, em muitos sentidos, concordo com a atitude deles de cancelarem a peça. E se você tiver algum mínimo interesse no que eu realmente tenho a dizer sobre o episódio, eu vou falar com mais vagar lá no YouTube, já que a natureza dessas redes... Só um minuto. Antes disso, deixa eu ver uma coisa aqui.
Deixa eu ver se o vídeo do aqui, Peninha já especialmente saiu. no Instagram, é de maior brevidade, né? Embora eu já tenha chegado aqui a 8 minutos. Então, é isso que eu tinha a fazer. Eu me retrato, porque eu acho que eu realmente me excedi e exagerei. E se excedeu mesmo, e exagerou mesmo, sabe? É isso. Na minha opinião, é isso. Agora, você vir com esse papo de caçar família e caçar filha e fazer e transformar isso como o centro do debate, sinceramente, o centro do debate é um político de extrema direita que fala um monte de absurdo, que defende a arma como se fosse sucrilhos e aí acaba morrendo justamente durante um debate sobre arma e atentado. Um cara desse que, inclusive, falou que os atentados com tiro nos Estados Unidos envolveu um número de gente trans, inventou como se os atentados fossem maior parte feito por gente trans, e na verdade não é uma fração nem de 0 ponto alguma coisa por cento, sabe? É isso que eu tô falando. E a morte de alguém não vai transformar essa pessoa num santo para mim, independentemente do que aconteça. Sinto muito. Pode acontecer isso, mas não posso apagar a história do cara e transformar o cara num sei lá, como eles estão falando de um jovem que fica ativista. Jovem ativista, sinceramente, nem a Greta Thunberg era chamada assim pela galera. Até a Greta Thunberg passou por um monte de absurdo na internet e não tinha ninguém levantando a mão para defender quando ela era criança. Mas tem todos esses poréns que eu vou aprofundar lá no YouTube. Me desculpo especialmente com as pessoas que me seguem e me admiram, ou seguiam e admiravam, né? Já no passado, já que elas têm todo o direito de migrar, né? E especialmente com aqueles que iriam na palestra, que seria bem boa, e na peça, que seria bastante divertida. É isso aí, obrigado. Se quiser saber mais o que eu tenho a dizer, amanhã no YouTube. Tchau. Claro que os comentários nisso aqui também serão bloqueados. Eu nunca fui a favor. Ele não é a favor de comentário, ele já falou nem a favor e nem contra ele. Mas agora eu quero ver aqui se existe se o vídeo do Peninha já saiu no YouTube. Deixa eu ver, Eduardo Bueno. Deixa eu ver se o vídeo dele já foi liberado. Eu acho que ele não vai fazer vídeo não, hein? Acho que ele vai encerrar essa história por aqui. Mas eu tenho um outro vídeo aqui de uma menina que tá falando que tem um site para descobrir quem é que está comemorando a morte do Kirk na internet. Não é esse aqui. Esse aqui é do infeliz do Mamãe Falei. Aqui. Esse é o vídeo. Site expõe quem comemora a morte de Charlie Kirk. Vamos ver. Por todas as pessoas que estão comemorando a morte de Charlie Kirk. O site é esse e se chama Expose Charlie's Murder, que significa expor os assassinos de Charlie. Essa policial, por exemplo, disse que a bala deveria ficar no corpo dele e que ela teria sido um presente de Deus. E o melhor, o site expõe tudo sobre a pessoa. O nome completo, onde ela mora, onde ela trabalha, qual que é o cargo dela, as redes sociais e os prints das postagens. Mais aterrorizante é que muitos são advogados, professores, policiais, ou seja, pessoas que deveriam ser exemplo para nossa sociedade. Assim, essa história de novo, fazer lista, eu só quero deixar aqui registrado que em 2017, 18, 19, existia uma lista no Brasil inteiro de pessoas que eram consideradas de esquerda. Todas essas pessoas tinham uma lista, um PDF. Na minha cidade, eu fui uma das pessoas que pegou e entrou em contato com uma por uma das pessoas que estavam nessa lista para avisar que estavam fazendo uma lista. Tinha nome da pessoa, tinha telefone, tinha endereço de trabalho, redes sociais anexadas, tinha telefone, tinha quase uma árvore genealógica de quem é amigo, quem é o parente próximo, quem é o pai, quem é a mãe, não sei o quê. Tinha lista de todas as pessoas e o argumento era sobre ser pessoas de esquerda. Essa história de ficar fazendo listas sobre pessoas me soa muito estranho, Esse cara, por exemplo, é do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. E ele disse em uma postagem, ele teve o que mereceu. Já esse homem aqui publicou esse story horrível.
inclusive professor de universidade. Já essa jornalista disse: se eu tivesse matado Charlie Kirk, eu seria mais legal? Essa menina falou que não teria empatia com ele. Já esse advogado, dono de um escritório, disse que pelo menos ele morreu fazendo o que ele amava, né? Defendendo o que ele amava. Bizarro, né? Aqui no Brasil não tá muito diferente, não. Um médico neurocirurgião fez esse comentário. Um salve para este companheiro de mira impecável, coluna cervical. Dando parabéns pelo atirador, né? Bom, mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Deixe aqui nos comentários, porque eu leio todos. Não esquece de curtir, salvar e compartilhar, porque me ajuda muito. Aí, ó, de novo, se alguém quiser, dá pra pegar o vídeo dessa menina aqui e traçar uma linha que é assim, ah tá, deixa eu ver se eu entendi, você vai fazer um vídeo sobre isso, e aí você vai pedir pras pessoas deixar a opinião dela nos comentários, e aí depois você vai pegar os comentários das pessoas que estão falando coisas parecidas com essa que ela mostrou no vídeo, que vão estar lá naquele site, e daí vai ficar fazendo conteúdo sobre isso, porque é de responsabilidade dos criadores de conteúdo ficar monitorando. Como é que é o nome da palavra? Perdi a palavra também. Tá desligado ou tá ligado? Tá ligado? Ah, moderando. Moderando. As redes sociais. É responsabilidade do criador de conteúdo. Então, assim, eu não curto muito essa história aqui, não. E tem um outro vídeo aqui que a gente tinha separado. Deixa eu botar a gente em tela grande pra poder pegar aqui uma informação. um outro vídeo que tem aqui dessa história, que era do... Aqui, ó. Tá rolando uma leva de gente fazendo vídeo sobre demitir e não contratar pessoas extremistas. E a pessoa do vídeo, a pessoa que está no vídeo, talvez vocês se lembrem quem é. Vocês lembram desse cara aqui? Joga no chat aí quem lembra quem é esse cara aqui. Vocês sabem quem é esse cara aqui do vídeo? Que tá fazendo essa Eu campanha? gostaria de não saber, mas infelizmente eu sei. Ó, todos empreendedores e empregadores do Brasil. Eu já vou dar play, mas eu quero só ver se o chat lembra quem é esse cara aqui. Será que o pessoal lembra? Agora eu vou pegar vocês, como diria o cara lá da novela da Dona Chica. Agora eu vou pegar vocês. Quem assistiu Dona Chica? Dona Xepa. Dona Xepa, a Dona Xepa, é. Esse comentário aqui eu já tentei deletar e ele não sai da tela. Ele não sai da tela. O louco da CEO mulher, disse aqui ao Lucas, ó. Exatamente. Esse é o cara. Esse é o cara lá que dizia que não... Ele disse que não queria ou que ele não aceitava CEO mulher? Deixa eu botar no Google aqui. CEO mulher. Deus me livre de mulher CEO. Aqui, ó, o Thales. Ó, o Avast fazendo o trabalho dele. Aqui. Deus me livre de mulher CEO. Aspas, viu? Empresa diz que Thales Gomes renuncia após declaração e que mulher assumiu o cargo. Esse era o cara da G4 Educação, empresa que o executivo que está aqui na fotinho, Thales Gomes, atuava, disse que ele renunciou ao cargo depois que ele publicou isso nas redes sociais dele e nos stories, né? Renunciou ao cargo, sim. Isso, sim. E tem É aquele lance de foi convidado a se retirar da escola, sabe? Aham, não, e tem várias outras polêmicas desse Sim, cara aqui, tá? cara- Esse era o post, pra quem não lembra, tá? Uhum. Do vídeo que a gente vai ver a seguir. Deus me livre de mulher CEO. Essa foi a polêmica na época, porque mandaram uma E caixinha pra Eu não ele. lembro agora qual era a empresa que ele... G4 Educação. Sim, mas ele tinha uma... Ai, meu Deus, uma das empresas dele, que ele, enfim, era de público majoritariamente feminino, se não me engano. É, não, sim, Agora eu claro não que lembro era. qual era. Alguém vai lembrar no chat aí, mas enfim. Isso. Ele disse que a mulher vai passar por um processo de masculinização, que invariavelmente vai colocar o lar em quarto lugar, e bababá, mas teve outras declarações dele que não era só sobre isso.
Teve uma outra Nunca declaração né, que ele gente? falou. Sempre vem um monte de merda junto. Nunca é só uma Sim. opinião isolada, Cadê o absurda. vídeo dele aqui? Teve uma outra declaração desse cara também falando sobre não contratar esquerdista. Teve uma coisa assim nesse Sim. sentido. Esse cara agora está participando de um movimento que está rolando no TikTok, nas redes sociais, de empresários não contratar pessoas que são extremistas, usando esse momento dessa polêmica que aconteceu com o Peninha. Todos os empreendedores do Brasil, todos os líderes que lideram pessoas nas companhias, busquem, investiguem, observem e ajam. Quem celebra a morte não merece sustento. Quem festeja o mal não deve encontrar guarida em nossas empresas. A nossa responsabilidade não é apenas com o lucro, mas com a preservação da civilização que recebemos e que devemos entregar maior e melhor para os nossos filhos e para o futuro do Brasil e do mundo. Esse aqui não é o único vídeo, tá? Se eu for rodar o TikTok aqui aleatoriamente, vai aparecer outros vídeos. Tem um outro vídeo aqui do lado que eu já vou clicar também, que tá maravilhoso, ó. A galera que ama humor negro, aspas, né? Quando a piada não é sobre mulher, negros e gays, mas sim sobre a morte de um supremacista branco. That shit is so disrespectful. So disrespectful. Então. É só pra quem entende inglês, tá? Essa aqui é só pra quem entende inglês. Mas Tão desrespeitoso. Mas se tiver Crazy? aqui o... That shit is so Se eu botar aqui disrespectful. a história do Kirk, se eu botar aqui no pra você, vai aparecer. Aí, ó. Conclamo a todos os empreendedores e empregadores do Brasil, todos os líderes que lideram pessoas nas companhias. Sustento. Vai atrás dos que fizeram propaganda do CPF cancelado, vai atrás desse pessoal também. Vai atrás também do pessoal que diz que o erro da ditadura foi não ter tirado mais vidas. Vai pois atrás é. desse pessoal E também, aí? que fica celebrando a morte. Vai atrás do pessoal que fica utilizando uma bandeira de um país que está tirando a vida de mulheres e crianças diariamente. Israel, Ele vai pra atrás se desse você pessoal que também. não entendeu, Ou será né? que ele é mais um politiqueiro, sem caráter, sem escrúpulos, utilizando a vida humana para fazer politicagem barata? E eu queria muito saber a opinião dessa galera que tá tão chocada com essa, né, com o vídeo do Peninha e tudo mais, sobre Israel e Palestina, né? Porque eu imagino que eles devam estar aí fazendo manifestações pró-Palestina, né? Sim, não, até Não faz nenhum porque... sentido, né? Até porque essa galera que não gosta de comemorar a morte dos outros, certamente não está defendendo o direito dessas pessoas de viver, né? Em De Gaza. poderem... Até, eu imagino que essas pessoas não estejam falando como Kirk, que a Palestina nem existe, né? Quando ele foi questionado sobre isso, a frase dele foi: Palestina nem existe. Então, Exatamente. assim, será que eles estão no mesmo